Tá. E agora? Segue, para mim segue desligado. Vocês estão vendo a Letícia? Não te escutamos, Dalmolin. Eu estou vendo a Letícia perfeitamente. Ah, tá. pois é, que para mim Tá. estava ligada a câmera. Então tá. Estranho. Então começou a gravação, pode começar. Tá bem, deixa eu trocar as minhas telas aqui. Só um momentinho que eu vou abrir aqui a nossa tela de apresentação. Estão enxergando já a tela de apresentação? Sim. Sim, tá bem. Então vamos lá, 22 de junho. Vamos dar início então à nossa 8ª reunião do eixo temático. Vamos fazer aquela rápida revisão no nosso cronograma até o mês de julho, né? E depois daremos sequência naquela dinâmica de elaboração de propostas, focando hoje no tema economia primária e área rural, tá? Então, estamos no momento de fechamento da leitura da cidade, né, onde coletamos aí todas as nossas impressões e resultado do trabalho da Ernst Young, da consultoria. E a partir, então, dessa leitura, né, em seguida, agora que é ao longo do mês de junho e julho, estaremos entrando, então, na fase de sistematização de propostas, né, a partir, então, dessa leitura, né, que nós faremos. O nosso cronograma aqui, então, permanece as nossas reuniões nas quintas-feiras, né? Hoje, dia 22, com o tema subgrupo 3, Economia Primária, Área Rural. Dia 29, subgrupo 4, Infraestrutura Urbana. Depois, em julho, no dia 6, subgrupo 5, Atividades Econômicas. E no dia 20 de julho, uma apresentação de propostas a partir das devolutivas. Talvez haja alguma inversão de temas nessas reuniões aqui das quintas-feiras, em função de que nós estamos tentando trazer algum tipo de apresentação aí para enriquecer um pouco o nosso trabalho, para estimular um pouco o debate, né? Então, dependendo da disponibilidade aí de colegas, enfim, para contribuir, fazer uma apresentação, pode ser que haja alguma inversão aqui dos temas dos subgrupos, tá? Mas aí a gente vai avisar no momento de encaminhar o convite. Então, só retomando aqui o objetivo do eixo temático do desenvolvimento econômico, né? Engloba aspectos do plano diretor que se relacionam com incentivos para o desenvolvimento econômico do território e a capacitação e geração de emprego e renda. Questões como o fortalecimento dos arranjos produtivos existentes e estímulo a novos arranjos, considerando as tendências de desenvolvimento e os potenciais existentes no município, também fazem parte deste eixo temático. Então, hoje, a gente vai trabalhar no subgrupo Economia Primária e Área Rural, onde os temas que foram trazidos nas discussões prévias aí foram agricultura familiar, ecoturismo, rural ou rururbana, habitação rural, migração de população do interior, emprego e renda, agroindústria, extremo sul, economia sustentável. Então, seria interessante a gente poder pegar cada um desses temas, né, e desenvolver eles, tentando elaborar
problemáticas a partir deles, né? Que problemáticas estão relacionadas, por exemplo, com a questão da agricultura familiar no município, com a questão do ecoturismo, com a questão da cidade rural ou ruro-urbana e assim por diante, e que estratégias nós poderíamos adotar para resolver, então, essas problemáticas, né? Hã, podendo tomar como base, inclusive, as recomendações que saíram na conferência, né, a partir daquelas recomendações, poder tentar fazer uma correlação, né, entre as problemáticas e as recomendações que, foram elaboradas. Bom, então, deixa eu localizar aqui a nossa planilha. Como das outras vezes, deixa eu ampliar um pouquinho mais, que eu lembro que da outra vez a Renata comentou que a letrinha estava muito pequena, né. Então, conseguem enxergar, conseguem ler? Não sei se esse tamanho de fonte Sim. tá adequado. Então, eu puxei o tema, agricultura familiar, né, desenvolvi um pouco esse tema a partir do que consta no guia de revisão de planos diretores e a partir das recomendações, elaboradas na conferência, tá. Então, por exemplo, uma problemática que o guia apontou em relação à agricultura familiar e que eu identifiquei como pertinente aqui ao município de Porto Alegre, é a problemática 44, que diz o seguinte: "O município apresenta desarticulação entre sua produção rural e o abastecimento e consumo urbano de alimentos". Assim, eu não sou expert no assunto, mas é a percepção que eu tenho, né, depois se eu estiver errada nessa problemática aí que eu estou trazendo, até peço que me corrijam, tá, pessoal, que tomara que tenha alguém hoje aqui da zona rural, né, participando. Bem, com relação a essa problemática, só um pouquinho que eu achei que eu tivesse escrito uma qualificação em relação a isso agora. Talvez eu tenha me esquecido, eu não lembro realmente. Mas eu acho que tá bem claro, né, a problemática, né, desarticulação entre o que é produzido, né, e o abastecimento e o consumo, né, na cidade. A gente claramente em Porto Alegre, a gente importa, alimentos, né, de outras regiões do Rio Grande do Sul, né. Então, na minha percepção, a gente tem esse certo desabastecimento aqui, né, o abastecimento da cidade não é feito pela própria produção, rural da cidade, né, em sua grande maioria, pelo menos. Então, o que que eu identifiquei de recomendações elaboradas pelo eixo econômico, relacionadas a essa problemática, são essas aqui, a recomendação 13, por exemplo: viabilizar o desenvolvimento econômico da zona rural, considerando as características e potencialidades locais. É uma recomendação bem abrangente, mas tem uma relação direta com isso, né. Recomendação 14: incentivar e fomentar a agroecologia com produção de orgânicos e fitoterápicos. A recomendação 15: incentivar a preservação do patrimônio cultural, natural, material e imaterial da zona rural, quilombos, povos indígenas, entre outros. A recomendação 16: valorizar a agroindústria, estimulando a permanência das famílias com capacitação, utilizando conceitos da economia circular e solidária. A recomendação 20: incentivar a economia primária da zona rural através de compras públicas, priorizando a alimentação escolar. E, por fim, a recomendação 33, ela tem aqui 3 tópicos, mas ela é grande, mas ela tem alguma relação também com essa problemática. Diz assim: "O PDD-UA deve fomentar o desenvolvimento econômico e social da Zona Sul, levando em consideração as atividades tradicionais daquela região. Rever as diretrizes de ocupação e uso da Zona Sul. A urbanização acelerada da Zona Sul contrariou as diretrizes do PDD-UA, trazendo problemas relevantes para a infraestrutura daquela região.
incentivo às atividades econômicas sustentáveis que levem em consideração a agrossocio-biodiversidade da cidade de Porto Alegre. Então, acho que todos esses itens aqui têm relação direta com a questão da agricultura familiar, né? Por fim, eu pesquisei no guia quais eram as estratégias que o guia apontava para também resolver essa problemática 44, que tem essa questão do, digamos, do descompasso entre o que é produzido e o abastecimento da cidade, né? Então, ele traz essas quatro estratégias aqui que algumas delas dá para identificar também que tem a ver com as recomendações que vocês trouxeram, tá? Por exemplo, a estratégia 78 diz assim: promover a articulação e a integração do desenvolvimento rural sustentável e solidário, regionalmente e entre diversos setores e esferas de governo, por meio de agendas comuns nos territórios. A estratégia 79, garantir terra para a produção agrícola familiar, agroecológica e sustentável. Tem a ver com a recomendação 14 e 16. Estratégia 80, promover a ampliação da rede de distribuição dos alimentos produzidos no município. Aí eu coloquei ali entre parênteses feiras ecológicas, porque eu lembrei de uma fala, não lembro exatamente de quem foi, mas que na conferência, né, de que a gente poderia aproveitar essa produção do município, né, e esses produtos, assim, como forma de diferenciar eles, né, que fosse uma produção ecológica, né, para ser vendida em feiras, né, em Porto Alegre. Então, esse tipo de comércio poderia ser estimulado, né, das feiras ecológicas, como uma forma, né, de abastecimento aí da cidade. E 81, garantir a permanência e o estímulo contínuo à produção oriunda de povos e comunidades tradicionais, que tem bastante relação com a nossa recomendação 15, né? Agora eu queria ouvir de vocês, o que que vocês acham, se a gente pode, se estão adequadas essas recomendações, se podemos pensar em outras estratégias, ou se é adequada. Gostaria de abrir aí para escutar as considerações. Não temos Alguém ninguém com a mão levantada, só a Claudete que Não, falou alguma coisa no chat. Perguntou se se sabe. tem os levantamentos de programas e projetos efetivados na última década que envolvem agricultura familiar. Talvez a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possa ter esse dado, né? Não sei, assim, a gente do planejamento não temos esse dado, e a gente até estava pensando, assim, né, para as próximas reuniões, como a Letícia falou antes, em trazer alguns palestrantes, né, de dentro da prefeitura, assim, para mostrar alguns dados, né, Letícia? E Isso, trazer algumas informações que talvez nos ajudem a complementar o debate. exato. Eu vi que o Felisberto levantou a mão agora. Pode falar, Felisberto, bom dia. Bom dia, tudo bem? Desculpe, eu estou com um Tudo problema bem. na minha câmera, tá? Mas assim, ó, como eu sou conselheiro da temática de desenvolvimento econômico, tributação, turismo e trabalho, hoje é quinta-feira, então eu tenho reunião exatamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que hoje é Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, tá? E lá tem, sim, um órgão e uma pessoa que exatamente é vinculada a essa área, tá? Eu queria já dar o nome dessa pessoa para que vocês pudessem convidá-lo para ele falar sobre essa, porque ele é da área rural, que é o Oscar Pelicioli, tá? O Certo. Oscar, inclusive, ele trabalha nessa área e ele é muito vinculado ao sindicato, tá, da zona rural.
exatamente essa área que vocês colocaram aí, essas reflexões e ponderações das moções lá da Certo. conferência. Né? Então, exatamente, Porto Alegre tem essa dificuldade em ter uma produção e abastecer a sua própria cidade, né? Isso é um problema até hoje. Mas existe também hoje um movimento de produção de orgânicos na região sul, né? Na área rural. Então, seria a minha sugestão é que pudesse convidá-lo para ele vir, né? Ou alguém dessa área também vir falar um pouco sobre o que é produzido e como é distribuído e como é consumido pela população de Porto Alegre, né? Então tinha até os caminhos rurais, né? Tinha os caminhos rurais que era uma forma de conhecer essa produção, inclusive vinhos, ameixa, uva. Então havia uma série de produtos que eram oferecidos por essa zona rural, né? Uhum. E hoje tem alguma ideia que nós temos surgido junto ao BRIC do gasômetro, né? Tem uma feira de hortifruti granjeiro no final de semana, exatamente vinculada à produção familiar, à agricultura familiar. Né? Então, seria um tema muito importante para a gente debater, porque me lembro que lá nos idos, seria importante também a gente recuperar aqui o plano de desenvolvimento econômico que essa cidade já produziu e que, na minha modesta opinião, está muito atual ainda, por incrível que pareça. Né? Porque lá, não sei se tu chegasse a dar uma olhada, né, Letícia? Eu te Sim. entreguei lá na conferência. Então, eu penso que isso poderia ajudar no nosso debate sobre a questão do desenvolvimento econômico de Porto Alegre, né? Então, por enquanto, é isso. Obrigado. Tá bem. Tá ótimo, obrigada, Felisberto. Vamos tentar localizar então esse colega, Oscar Pelicioli, aí, para ver se ele vem fazer uma breve apresentação aqui para gente. Acho que é bem pertinente, bem importante. Mais alguém gostaria de contribuir? Tá no mudo, Damolim. Gostaria de fazer um comentário só. Já me ouvem, Letícia? Sim, estamos ouvindo. Não, até vou dar um bom dia para o Felisberto aí e também aproveitar a fala dele. Como é que que eu imagino, né, essa questão da agricultura familiar e tal, né? O Felisberto colocou aí um aspecto bem importante, por exemplo, que ele está atuante lá na outra ponta, como eu vou chamar assim, tá? Com a secretaria e tal. O plano diretor, assim como a gente está aqui apontando essas diretrizes e essas ações, ele vai deixar, como é que diz assim, registrado dentro das políticas de produção econômica do município algumas coisas, tá? Mas se essas políticas, elas têm que ser articuladas, implementadas de uma forma mais eficiente, assim, né? Quando a fala do Felisberto me alertou que se não for implementado lá na Secretaria de Desenvolvimento algum tipo maior de incentivo ou de articulação, não adianta a gente escrever só no plano diretor, entendeu? Então, quando a gente pensa assim, como tá escrito ali, na questão da produção, né, e do consumo, né, às vezes lá, a agricultura familiar, até pelos pequenos recursos que tem, ela sabe produzir, ela vai produzir. E às vezes ela não tem dificuldade de colocar esse produto agrícola, né? Ou pequenos manufaturados. Então, eu vejo que às vezes existem a formação de cooperativas, né, que se poderiam ser incentivadas para que juntar esses pequenos agricultores e que eles tenham um poder maior
tanto de colocar o produto deles, tá, como negociar preços e tal através de cooperativas, porque deve ser difícil mesmo para eles, sabe, produzir e depois colocar em mercados, né? E ficar pensando que daqui a pouco nós vamos ter a agricultura familiar lá no extremo sul e que as pessoas vão vir lá da Zona Norte de Porto Alegre para comprar os produtos deles, é uma coisa assim, como é que eu vou dizer assim, Utópica. muito utópica, sabe? É. Eles precisam, ao contrário, um incentivo para colocar os seus produtos nos mercados, nos mercadinhos, nos mercados médios e nos mercados grandes. Eu me lembro que, por exemplo, o grupo Sonai, que hoje foi vendido pelo Walmart, se não me engano, era eles que fomentavam um clube dos produtores. Aí eles chegavam e identificavam, por exemplo, vamos por hipótese, tá? Não era na Zona Sul de Porto Alegre, mas identificavam os fornecedores e naquele local eles fomentavam que esses vizinhos se organizassem, né, para que pudesse fornecer em grande escala para ele, para os supermercados do grupo. Então, isso ajudava na sustentabilidade também, né? Porque tu não precisa ficar buscando fornecedores nos 4 cantos do estado ou até fora do estado. Tu consegue fazer com que até o próprio transporte saia de um determinado local para o outro, né? Se essas cooperativas se agrupam dos pequenos produtores da região sul de Porto Alegre, por exemplo, sabe? Então, precisa realmente lá onde o Felisberto está trabalhando, fazer essa articulação disso que vai estar escrito no plano diretor com realmente efetivar essas ações, né? Mais ou menos por aí que eu fico pensando, sabe, pessoal? Ótimo, acho que tu deu uma boa ideia, essa questão de cooperativa, né, que é uma coisa forte aqui no Rio Grande do Sul, né, e como funciona bem isso, né, principalmente para essas atividades de hortifruti, de produção agrícola, enfim, uma boa lembrança isso. Mais alguém? Tem alguém aqui com a mão, tem 2 pessoas com a mão levantadas. Farinha antes de mim, depois sou eu. Certo. Bom dia, professor. Bom dia, Caio, bom dia a todos. Então, é uma alegria estar nessa manhã fria aqui compartilhando essas ideias sobre a zona rural de Porto Alegre. E eu gostaria de enfatizar, né, assim, olhando um pouco do ponto de vista econômico, tá? Que a gente tem na zona rural uma oferta de alimentos e para que essa zona rural e essa oferta de alimentos se organize, né, num mercado mais próspero, é importante garantir uma demanda efetiva, né? Ou seja, um X da produção, não necessariamente tudo, né, tem um destino garantido. E existem muitas políticas exitosas, inclusive no Brasil e inclusive no Rio Grande do Sul, de compras públicas para garantir essa demanda efetiva, né? Inclusive está numa das recomendações ali, né, de usar compra de merenda escolar, né, como forma de induzir o desenvolvimento rural do município. E isso tem várias vantagens, né? Porque não só diminui a pobreza rural, né? Porque tem vários tipos de pobreza, né? Quando se estuda pobreza, a gente sabe que tem vários tipos, e a pobreza rural é a mais problemática, né? Ela, de um jeito ou de outro, ela acaba caindo nos serviços de assistência social, onerando o município. Então, né, se cria um mercado rural, né, para produtos rurais em Porto Alegre, por um lado, a gente diminui a pobreza rural. Por outro lado, seguindo na linha do município de Porto Alegre poder ofertar produtos orgânicos, né, e eventualmente sim, né, eventualmente todos, né, tem uma parte, né, mas eventualmente podem ser todos, né, se isso for uma política pública, né, de compras públicas para as escolas municipais, né, porque a merenda, eu particularmente acho que é mais interessante, não só eu, não, mas enfim, é muito mais interessante que as crianças possam comer alimentos saudáveis, frescos, do que, né, bolachas e
e biscoitos e essas coisas, né? Então, Gente, aí tá louco? Não, ele tá 7 anos. Adroaldo, por gentileza, acho que estava aberto o microfone. Então, no sentido de fornecer alimentos mais saudáveis, né? Inclusive, isso é recomendação do CONSEA, né? Do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e do estadual. Então, enfim, né? Seria uma maneira, né, de garantir, então, demanda, por um lado, né? Se organiza um sistema de compras públicas específico do município de Porto Alegre, né? Isso pode ter várias consequências. E a outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que o Adroaldo tinha comentado antes, que eu conheci a coordenadora do programa, uma ou duas delas, dos caminhos rurais, né? Que isso também pode ser uma política pública interessante, né? De ter várias rotas rurais, né? Que permitam aí fazer circuitos que desenvolvam o turismo e que também, eventualmente pensando nas escolas, né? Possam ser rotas escolares, né, para as pessoas também, que acho que uma outra dimensão importante para que as crianças conheçam a cidade, né, porque senão elas também acabam não conhecendo e tem tanta coisa bonita na parte rural de Porto Alegre, né, no Guaíba, que poderia também ser usado, né, não só para isso, né, mas enfim, né, ser uma rota turística, e isso já existe, então, na verdade, é recuperar o que já foi feito, né, esses programas, as várias rotas, mapear elas e incentivar, né, também, pensando em termos de política pública, né. Então, seriam essas contribuições, tá, e agradeço aí a oportunidade de participar do debate. Tá ótimo, muito obrigada. A gente abordou um pouco essa questão aí dos caminhos rurais na última reunião, onde a gente falou mais com enfoque para o turismo, né, então, de certa forma, isso também surgiu na semana passada, né. Mas a gente poderia acrescentar aqui uma recomendação, talvez, de fortalecer o programa de o programa Caminhos Rurais, né, não sei se isso é um programa da prefeitura, não. Quando eu conheci ele, ele estava sendo tocado pela Secretaria Estadual do Turismo. Ah, sim. Mas aí a sugestão seria uma parceria, né? Se eles estão implementando. Sim. Certo, perfeito. Pode ser eu? Sim, pode falar. A Letícia estava terminando de escrever só, mas pode falar. Penso que o Felisberto se inscreveu. Pois é, agora eu acho que o Felisberto Não, estava o antes, Adroaldo né. não falou, depois eu falo do Adroaldo, tá? Tá bom. Então tá, desculpa, porque eu achei que ia ser chamado naquela hora, deixei aberto o microfone. Enfim. Na verdade, eu não sei se o Felisberto falou, porque eu peguei só a última parte da fala dele ali. Como a gente participou no mesmo grupo lá na conferência, eu anotei duas coisas aqui, Letícia. Sim. Uma é a questão dos limites, né? A urbanização, né? A cidade está crescendo, está avançando e está indo para cima da área rural cada vez mais. Então, acho que isso a gente tem que deixar muito bem claro para fazer um limite, para a área rural não diminuir cada vez mais. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer aí, né? O Damolim está aí também acompanhando, eu acho importante que a gente junto tenha essa mesma ideia, né? Não podemos deixar que acabe, o caminho rural é bonito e tal, mas a área rural, como produção principalmente, né? Como área produtora, eu acho que a produção de alimentos é importante tu dar um limite para que a cidade não avance cada vez mais, certo? Então, esse é um ponto que eu quero deixar registrado, já está lá, né? Só para fortalecer. E essa questão da agricultura familiar, já me antecedeu o senhor aí, professor,
nós temos as creches, a Moli conhece, o Filiberto também conhece. As creches conveniadas hoje estão em torno de 217 creches. Se todas elas fossem num acordo, né, firmado aí entre a Secretaria de Educação e as creches conveniadas no fornecimento de produtos agrícolas, né, aqueles que a gente consome, e teria ali uma demanda muito grande e garantida para o produtor. Mas já houve casos de algumas cooperativas, alguns produtores formarem cooperativas, que tem a questão do registro, da nota e tal. O produtor sozinho, às vezes, ele não tem condição de fornecer individualmente, porque ele não tem condições de tirar nota, né? De se organizar lá como entidade comercial. Então, eles têm que grupos e fazem a cooperativa. Não tem problema, fortalece a cooperativa. Mas eu acho que o município não está dando uma atenção devida, principalmente nesse setor, ou nesse viés aqui, para garantir esse fornecimento para nós, instituições comunitárias, que tem que comprar. Onde é que tu vai comprar quando precisa? Ou tu vai lá na Ceasa e compra de um produtor, provavelmente fora de Porto Alegre, ou vai lá comprar no Bourbon, sabe? O Bourbon tem uma nota que é incontestável. Quando tu apresenta uma nota de compra do Bourbon, ela é muito mais, né? Tem um valor maior assim para te resguardar nas despesas do que tu comprar do produtor rural. Então, eu acho que isso aqui tem que gravar isso, sim, dentro do plano diretor, porque essa questão das instituições comunitárias estar trabalhando em conjunto com o município, isso não vai terminar agora. Então, quanto mais a gente fortalecer isso aí, vai levar muito mais tempo, né? E isso é vantagem para te trazer para a mesa das crianças e até ir lá visitar o produtor, né? Seria uma grande ideia aí, né, Dalmolin? Pegar as escolinhas e levar lá onde é produzido, onde é criado o porquinho lá, né? E essas coisas, para saber de onde vem o alimento. Tem gente que acha, as crianças principalmente acham que o leite vem da caixinha, né? A gente sempre fala aqui com os pais, as crianças acham que o leite vem porque eles só conheceu a caixinha, né? Então seria essa a minha contribuição aí, Letícia. A gente Ótimo. consegue formar essa ideia da agricultura familiar, caminhar junto para as escolas infantis, principalmente as creches. Obrigado. Perfeito. Não, é uma excelente ideia, porque tem essa questão do alimento saudável, né? Então, assim, nada melhor do que fornecer para criança, assim, na primeira infância, né? Pelo menos uma alimentação livre de agrotóxicos, enfim, É. bem importante. E essa questão que tu está comentando, Adroaldo, dessa questão do avanço da urbanização sobre as áreas de produção primária, né, isso está aqui na segunda problemática, né, coincidentemente é também um assunto que eu andei trabalhando um pouco ontem, então diz assim: "O município apresenta avanço da ocupação urbana sobre áreas de transição urbano-rural ou sobre áreas rurais". Então, eh, essa problemática, o que está em vermelho eu trouxe do guia, tá, para vocês entenderem. O que está em preto são as recomendações ali que nós, desenvolvemos já naquele trabalho lá da conferência. Então essa problemática que eu, né, retirei do guia, ela tem tudo a ver, né, com não só com o município de Porto Alegre, mas é um fenômeno que está acontecendo em todas as cidades aí do Brasil, né, na maioria delas, pelo menos. E aí eu trouxe aqui uma explicação, né, que diz o seguinte: o modelo de urbanização é baseado na lógica da expansão urbana, gerando vazios urbanos e necessidade de maior investimento em infraestrutura, maiores deslocamentos, expulsando a população vulnerável para áreas cada vez mais distantes. A urbanização crescente tem empurrado as atividades agrícolas para cada vez mais longe, demandando uma lógica complexa de abastecimento. Então, em resumo, seria esse o problema que a gente tem enfrentado também aqui em Porto Alegre, né. E as recomendações, então,
Recomendação 17, promover o equilíbrio da construção de condomínios e empreendimentos em geral que comprometem a economia local. A recomendação 18, prever a criação de uma zona de amortecimento ou transição entre a área urbana e rural, devendo a legislação estabelecer limites claros da área rural, de acordo com suas características e potencialidades, assim como tributações. E aí, nesse ponto aqui, eu queria destacar também o trabalho de levantamento da consultoria, né, que trouxe isso, assim, já identificou no mapa de Porto Alegre. Nós já temos uma região, desculpe, com alguns núcleos muito próximos, né, bem naquele limite entre a zona urbana e a zona rural, caracterizando já um espaço um ambiente de transição, né, então a gente tem que ver como é que a gente vai regular isso, como é que a gente vai regulamentar, quais as atividades que vão ser permitidas, enfim, mudar um pouco identificar essa mudança que aconteceu, né, e ver de que forma a gente vai tratar isso, né. A recomendação 19, então, prever a realização do levantamento cadastral das propriedades rurais com a delimitação do seu território, né, isso é bem importante também. Recomendação 21, conhecer a realidade das áreas ocupadas por famílias na zona rural, com a realização de estudos de impacto ambiental, social, econômico e outros, visando a regularização fundiária. Então aqui, né, são duas questões, que se interligam, né. A gente identifica então um avanço da ocupação, uma expansão urbana em relação à zona rural. Agora a gente precisa reconhecer, então, quais são esses núcleos que estão lá, que se formaram, né, se há viabilidade de regularização, né, se não estão sobre áreas de risco, enfim, e adotar políticas, penso eu, né, de preservar a área rural, né, dessa expansão que tem acontecido, evitando, assim, que novas ocupações venham a acontecer, né. Então, para isso é necessário várias, digamos assim, a solução não é única, né, ela tem várias frentes. Mais adiante aqui tem uma estratégia que também aborda essa questão, já vamos chegar lá. E a recomendação 33, repetindo aqui, ela já estava lá em cima no assunto agricultura familiar, mas ela tem uma relação também com com essa questão da ocupação da Zona Sul, que diz o seguinte: "O PDDoA deve fomentar o desenvolvimento econômico e social da Zona Sul, levando em consideração as atividades tradicionais da região, rever as diretrizes de ocupação de uso da Zona Sul. A urbanização acelerada da Zona Sul contrariou as diretrizes do PDDoA, trazendo problemas relevantes para a infraestrutura daquela região, e o incentivo às atividades econômicas sustentáveis que levem em consideração a agrossocio-biodiversidade da cidade de Porto Alegre." Então essas, analisando ali as nossas recomendações da conferência, foram as recomendações diretamente relacionadas a essa questão da expansão urbana em direção à zona rural. E, novamente, então, analisando o guia para revisão de planos diretores, eu identifiquei, então, 4 estratégias relacionadas a esse tema, né, de que forma enfrentar, como que o guia, digamos assim, orienta a enfrentar essa problemática, tá. Então, a estratégia 11 diz assim: delimitar áreas aptas à ocupação para expansão urbana na área de transição urbano-rural e garantir a ocupação da valorização da terra rural para a urbana. Garantir a recuperação da valorização da terra rural para a urbana. Estratégia 12, demarcar áreas para a produção rural, garantindo reserva para a produção da agricultura familiar, agroecológica e sustentável, evitando o espraiamento da mancha urbana. Estratégia 13, garantir a preservação e a conservação das áreas ambientalmente frágeis. E a 14, promover o adensamento das áreas urbanas com infraestrutura. Talvez essa seja uma forma de enfrentar um pouco essa questão do espraiamento, das ocupações irregulares, né? Na medida em que se permite um adensamento maior
das áreas com infraestrutura disponível, acredita-se que conseguiria baixar, por exemplo, o preço, né, da terra nessas áreas, né, contendo talvez, né, um pouco essa questão do espraiamento, né, das pessoas que acabam sendo meio que expulsas da área, das áreas mais densas, né, para essas áreas mais afastadas. Seria uma estratégia aí de combater essa questão do espraiamento. Sem contar que é toda a questão de mobilidade que eu vejo aqui também latente, né? Tanto para isso é um problema, assim, tanto para quem precisa. Eu fico pensando num produtor rural, né, que tem ali a sua produção e precisa escoar a sua produção. Ele precisa ter vias, né, corretamente dimensionadas e que permita passar um caminhão, enfim, para poder escoar a sua produção, para poder acessar também rapidamente o centro da cidade, quando ele precisa de hospital, quando ele precisa levar um filho para a escola ou que algum jovem possa estudar numa universidade e continuar trabalhando no campo, enfim, né? É importante que a infraestrutura exija uma infraestrutura adequada para garantir também a permanência dessa população na zona rural, né? E por outro lado também a questão de que esse espraiamento faz com que as pessoas que vão morar nessas regiões cada vez mais afastadas do centro da cidade tenham uma perda de qualidade de vida enorme, né? Tendo que se deslocar de ônibus por 1 hora, 2 horas, né? Fazendo um trajeto de 2 horas, às vezes, diário de ônibus, de ida e volta para o seu local de trabalho, né? Isso quando há previsão quando há uma parada de ônibus próxima, né, ao seu local de moradia. Então, essa questão da mobilidade está muito interligada, né, com tudo essa questão da expansão urbana. Queria escutar um pouquinho vocês, acho que vocês devem ter também coisas interessantes aqui para trazer sobre esse assunto. Felisberto, tu estás com a mão levantada, era de antes ou já é sobre esse assunto? Posso comentar também agora, tá? Tá bem. Assim, quando eu falei no plano de desenvolvimento econômico, é que lá em 95, 96 e 97 se fez um levantamento de toda a realidade existente em Porto Alegre. Saudoso Zeca Moraes e sua equipe na SMIC, né? Então, nessa época, se fundou o Conselho Municipal de Agricultura, tá? E se fundou vários conselhos, inclusive o Conselho de Segurança Alimentar. Só que a partir de 2005, a visão de cidade foi se modificando. Então, a área rural foi sendo esquecida. Não houve mais incremento de políticas públicas que atendesse esse setor. Eu sou do tempo, e eu acho que o Adroaldo vai se lembrar, e os com mais idade talvez se lembre, nós tínhamos vários pontos de oferta. E exatamente nesses pontos de ofertas era a produção local, era a produção de Porto Alegre. Então havia uma política do município de incrementar pontos de oferta em várias regiões da cidade, inclusive lá na Zona Norte. Tá? Perto como é o nome daquela rua do Colégio São Judas Tadeu ali? Eu não me lembro o nome. Ali perto tinha um ponto de oferta, em várias regiões da cidade. Né? Então havia uma produção que era direcionada. Eu também sou do tempo e hoje está voltando com muita força, as hortas comunitárias, que também é uma forma de incrementar na área rural. Na Lomba do Pinheiro tem, em várias regiões da cidade, está se desenvolvendo as hortas comunitárias. E agregado com isso, na época, havia também as cozinhas comunitárias. Eu me lembro que a prefeitura adquiriu 17 cozinhas e implementou em várias regiões da cidade cozinhas comunitárias.
Com isso, havia também uma política de incrementar a horta comunitária, agregar isso. E essa ideia de fazer hortas comunitárias, trabalhar com as creches, escolas, eu me lembro quando eu era professor em Canoas, isso no idos de 83 a 84, nós implementamos na Escola Gomes Jardim, na periferia de Canoas, uma horta escolar. Por quê? Porque havia pessoas que sabiam trabalhar com isso, né? Fizemos toda uma composteira, que era um minhocário, para a produção de humus. Então, havia toda uma visão. Isso depende de uma visão de governo, né? O plano lá, o plano diretor de 99, aprovado em 99, trazia as estratégias junto com o orçamento participativo, porque ninguém melhor conhece a cidade do que os moradores que moram nesses locais. E acho que essa questão do deslocamento, às vezes, não é um problema, né? Eu me lembro de um comentário que houve numa outra reunião, que tinha uma senhora que mora na Restinga, e ela diz, e trabalha como doméstica no Moinhos de Vento. Então ela diz, eu não me incomodo de me deslocar, certo? Eu vou olhando. Então eu gosto de morar na Restinga. Olha bem o que ela disse. Então, eu acho que a necessidade de ouvir esses moradores é para que a gente implemente uma política junto com eles, para que haja sustentabilidade. E a outra coisa, a questão da expansão urbana tem tudo a ver. O que vocês colocaram aí, concordo em gênero, grau e número. Só que também, no momento em que havia uma produção de suínos, não foi permitido que os suinicultores tivessem um frigorífico, uma área, para que pudesse ter abate dos suínos. Até hoje, eles estão esperando pelos recursos para comprar, tinham até a área para construir com toda a tecnologia. Faz mais de quase 30 anos que eles esperam para esse. Então, não há um comprometimento do poder público, da decisão política, junto com a necessidade da comunidade, né? E eu acho que o Programa Nacional ali, o PNA, o Produto Nacional de Alimento Ecológico, é isso, não é, Claudete? Ela estabelece um percentual de necessidade de compra. Então, eu vejo assim, hoje a gente não tem isso, eu não posso afirmar que não tenha o diagnóstico. Por isso que o Oscar seria importante, porque ele faz esse trabalho há muitos anos, né? Então, ele vivencia essa agricultura, porque ele também é da área rural. Então, ele tem uma experiência, um olhar sobre aquela área. Então, seria muito bom, né, ouvi-lo, para que a gente pudesse ter, na concretude, possibilidade de desenvolver e melhorar a vida dessas comunidades, né? Então, eu vejo assim. E quando essa questão do espraiamento, a Ponta do Arado é o exemplo disso, né? Infelizmente, né, o próprio o Terraville, o Alphaville, é uma forma de violentar uma área, né? Infelizmente, é a visão do mercado, vamos dizer assim, de que deve se expandir, né? Então, se implementa a qualidade de vida para determinadas pessoas que têm o poder aquisitivo para comprar um lote ou uma casa, né? Ao contrário de fomentar as pessoas que já estão lá, né? Fomentar o turismo com trilhas, né? E eu me lembro do Felipe Viana, que é o rapaz do Banana Verde ali, ele faz toda uma trilha na Zona Sul, que é maravilhosa, de imersão, para que a gente possa conhecer. E ele produz, sabe? Então, e agora ele está comercializando ali no Bonfim. Então, há uma visão, e há o Fórum das Hortas Comunitárias também, que seria interessante a gente chamar alguém aqui para que a gente pudesse debater isso, né? Então, eu acho que é um momento de continuidade da leitura da cidade, né? Junto
com as pessoas que vivenciam essa realidade, não é? E eu, há anos, por que eu fui para o desenvolvimento econômico? Exatamente porque a cidade precisa ter sustentabilidade local, tá? A partir das suas potencialidades. E isso eu aprendi lá em 95, 96, e que trago para o resto da minha vida, né? E eu tive a sorte, vamos dizer assim, e trabalhei na Secretaria da Agricultura durante 4 anos. E trabalhei na Coordenadoria Estadual de Planejamento Agrícola, de 82 a 86. E trabalhei com técnicos que fizeram a Feira do Produtor. Se existe feira hoje, foi incrementada desde 83, 84. Era uma política do governo, era uma política de governo. Era uma política pública das feiras do produtor que existe até hoje, mas se começou há mais de 40 anos. Então, eu acho que recuperar essa memória, para mim, me parece importante para que a gente possa ter uma leitura correta e fazer um planejamento que atenda aos interesses da sociedade coletivamente. Era isso, obrigado. Certo, muito obrigada. Já coloquei ali, então, relacionado ao tema agricultura familiar, algumas das tuas sugestões, Felisberto. Não sei se tem mais alguém. Eu coloquei, bom dia a todos e todas, eu coloquei ali, Letícia, algumas Bom dia. considerações ali no chat, né, eu acho que ficam registradas e depois vocês podem me ler. Mas eu tenho uma curiosidade de saber como é que está sendo feito o diagnóstico da zona rural, né, como é que a gente pode ter acesso a ele e como isso é tratado atualmente, a zona rural, no nosso plano diretor. Me parece que a gente sempre teve uma dificuldade, né, em tratar, na verdade, desse assunto, entendendo o plano diretor apenas como uma questão urbana. Sim. Como eu tinha colocado ali no início, nós não temos esses dados. O que a gente tem, não sei se teríamos algo além do que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deve dispor dessas informações, né? E o levantamento feito pela consultoria. Que mais que eu ia te falar? Agora me deu um Não, é que ali no material da consultoria eu não encontrei nada específico sobre a zona rural, né? Ele fala sobre diretrizes e sobre desenvolvimento. Eu não vi, posso estar enganada, né? Até porque o material é bem extenso, ainda não consegui olhar todo, né? Mas eu não vi nada específico sobre esse diagnóstico da zona rural. Sim, acho que tem alguma coisa assim. Eu vou procurar resgatar isso e informo vocês ali. A gente já tem o link, né? Já passou para vocês o link para acesso, né, do material, mas eu vou tentar localizar ali e disponibilizo. Eu vou fazer um adendo, Letícia. Sim. Só que agora a gente vai receber o produto, né, que fecha a leitura da cidade, mas eu me lembro de conversar um pouco com o pessoal da consultoria e de eles terem percebido que economicamente a questão de agricultura no município era uma parte bem pequena, né, das contribuições da renda municipal, assim, uma porcentagem bem pequena. Mas 3 isso a não quer 5%. mas isso não quer dizer que a gente não deva incentivar, né? Então, e que a gente não queira, por todos esses temas que a gente vem conversando. Mas é um diagnóstico de que talvez também não tenha tanta informação por também não ser tão representativo, né? Isso, exato. E Eu eu, até coloquei ali no site, né? Eu acho também que a gente não pode se prender apenas na compreensão do rural como essa perspectiva econômica, né? Porque o rural não tem apenas essa perspectiva econômica, ele também tem as suas relações físicas, culturais, sociais, ambientais, e a gente também tem que ter esse olhar do rural para além dessa perspectiva econômica. Sim, nós estamos trazendo aqui a perspectiva econômica por estarmos no eixo do desenvolvimento econômico, né? Questões assim do meio ambiente, por exemplo, isso está sendo tratado no outro eixo, né? Então a gente tem esse enfoque aqui mais voltado para a questão econômica, né? E o que tu tinha me perguntado do plano diretor, que era isso que eu estava tentando lembrar antes na minha fala, é que, assim, o plano diretor, ele é uma espinha dorsal, né? Então, assim, ele remete
programas, enfim, ações que devam ser implementadas, né, por outras secretarias, né, para que se atinja esse desenvolvimento econômico, né. Então, é uma coisa superficial, vamos dizer assim, né, mas que a gente, como disse a Renata, a gente pode agora, nessa oportunidade de revisão do plano diretor, até fazer, alterações mais consistentes, digamos assim, né, que interfiram de forma mais consistente na questão, do desenvolvimento econômico da zona sul, né, da zona rural. Essa é a expectativa, digamos assim, né, uma delas. Não sei se temos mais algum inscrito aqui para falar. O Dalmolin. Certo, pode falar, Dalmolin. Deixa eu ver se eu vou achar a mão aqui, então. Não, acho bastante interessante essa troca de ideias, por exemplo, quando o Felisberto comenta ali, eu também começo a me lembrar de muitas coisas interessantes, tá? Antes que eu entre mais ao encontro do que o Felisberto comentou, é só para tentar elucidar algumas coisas de incentivos e ações, né? Eu lembro que há bastante tempo atrás, mais de 20 anos atrás, tá? Eu me interessei por uma questão chamada plataforma oleoquímica. Tá? O que era isso, né? A Universidade de Caxias do Sul tinha feito um estudo e estava chamando a comunidade em si, né? Que era relativo a óleos essenciais. Esses óleos essenciais, por exemplo, são tirados do alecrim, girassol, sei lá. Então, a universidade, tá, ela identificou que esse viés, como hoje se fala do orgânico e tal, era uma linha econômica interessante. Então, esse fomento que a gente pode dar, por exemplo, lá para a Zona Sul de Porto Alegre, ele passa também um pouco pelo conhecimento das universidades, né? E também eu vejo a questão da agroindústria. A agroindústria, junto à universidade, junto com a indústria, ela pode servir para um suporte para a agroindústria, né? E a agroindústria também, por sua vez, ela é um polo de atração dessas pessoas que trabalham com o agro, né? Já formando, então, uma cadeia produtiva e um cluster lá para o lado da Zona Sul, né? Então, esse tipo de articulação que eu falo que é necessária, o plano diretor ele pode indicar, ele pode fomentar, mas precisa também ações de governo para que isso acabe auxiliando essa população que trabalha no agro, né? Que é importante, apesar de ser 3 a 5%, é importante essas pessoas, né? São pessoas que precisam da sua sobrevivência também, não podemos desprezar. E com relação, por exemplo, já entrando lá na fala do Felisberto, quando ele fala sobre Terraville, Alphaville, Arado, tal, né? Isso, primeiramente, se identifica no mercado e nas pessoas uma vontade de morar em lugares com mais qualidade de vida. Então, o empreendedor ele vai atrás desse desejo das pessoas e vai empreender em alguns lugares que acha que vai resultar no encontro do desejo das populações, né? E esse tipo de iniciativa é uma iniciativa de baixa densidade e que também proporciona levar pessoas de uma renda melhor para perto daquelas outras pessoas de uma renda um pouco menor, que talvez até, de alguma forma, eu vejo assim como muito positivo na cidade, quando mistura as classes sociais e não diz que pessoas de menos poder aquisitivo moram para cá e de mais poder aquisitivo moram para lá. Tá? E essa questão de misturar, eu acho interessante, tanto é que a consultoria, essa Ernst Young, né, ela identificou que entre a cidade consolidada e a cidade rural existem núcleos urbanos, tá, que foram acontecendo.
Mas o que existe entre a cidade consolidada e a rural? Hoje a gente não fala em avenidas, a gente fala em estradas. Tem a estrada Costa Gama, a estrada João de Oliveira Remião, a estrada, não sei o que é. As estradas, elas não têm a infraestrutura necessária para ser chamada de avenida. Às vezes elas não têm nem a questão de esgoto direito, sabe? De Calçamento, né? calçamento. Agora há pouco eu ando um pouco para o lado da Zona Sul também. Essa rua Oscar Pereira, que depois desemboca na Costa Gama, ela foi alargada uns pedacinhos só para o ônibus poder estacionar, porque nem isso tinha. O ônibus ficava uma via de mão única praticamente, assim, um vai e outro vem, né? Não tem como ultrapassar. Aí o ônibus parava, ficava com aquela fila enorme, sabe? Então, essa questão da infraestrutura, ela também tem que andar junto, né? Se tu quer atrair agroindústria, tu quer fomentar algumas coisas, a infraestrutura tem que aumentar. E também, servindo como ilustração, né, em lugares até mais desenvolvidos que o Brasil, como o Canadá, eles também têm esse dilema de uma cidade, nos centros muito consolidados, onde tem prédios altos, e lá no resto é tudo casa. Tá? Então, a infraestrutura fica cara para essas pessoas que moram mais longe lá do centro, porque a cidade vai se espalhando. Então, eles mesmos estão debatendo essa questão de criar meios termos. Aí, o que é os meios termos? É um tipo de tipologia que nessas vias principais, por exemplo, que eu citei, Estrada Costa Gama, Estrada João de Oliveira Remião, que a gente possa fazer uma densificação melhor, vou chamar assim, tá? Para que até o próprio, na questão da mobilidade, né? O próprio transporte público ele se pague, vamos chamar assim, não seja deficitário, porque o transporte público também ele precisa de passageiros. Então, no fim, a gente acaba ajudando todo mundo, entendeu? Melhora a questão da densificação em lugares definidos que não agridam o núcleo mais, por exemplo, da onde está atividades agrícolas, mas que tu também traz um pouco do consumidor para perto, tu traz um pouco mais, talvez, de pessoas com melhor renda, e isso é positivo para a cidade, quando tu mistura as pessoas de rendas e de perfis socioeconômicos diferentes. Tá? Tu traz uma cidade mais diversificada, uma cidade mais interessante de se morar. Então, assim, nesse sentido da minha fala, é tentar contribuir e alertar para certas questões aí que a gente está debatendo. Excelente, muito obrigada, Dalmolin. A gente observa, assim, não só nessa questão da zona rural e urbana, mas uma dificuldade, uma falha, talvez, do plano diretor em prever áreas de transição, né? Seja nas ocupações, né, urbana e rural, seja até no regime de alturas, né? Nós temos as faixas de 60 metros, que permitem, por exemplo, alturas de 52 metros, e termina a faixa de 60 metros, em alguns lugares cai para 9 metros. Então, é complicado, né? Não há uma previsão de uma altura, uma transição entre as alturas, né? Acaba criando essas questões assim estranhas, vamos dizer, difíceis de resolver depois, né? Mas enfim, pessoal, em função do horário aqui, 10h20, acho que vamos parando por aqui. E nós vamos fazer esse esforço de tentar trazer. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Vamos fazer esse esforço, então, de tentar trazer algumas pessoas para conversar um pouco com a gente, fazer uma apresentação aí para ajudar no nosso trabalho. Tá bem? Agradeço aí a participação, a presença de todos. Pois não. Letícia, eu hoje tenho reunião do desenvolvimento econômico, eu já posso conversar com o Oscar e peço para ele entrar em contato com então. vocês. Se tu quiseres dar o meu celular para ele, tu tens, né? Ali no grupo. Tem. Tá, então pode passar meu celular. Eu faço esse meio de campo aí.
Tá Tá? ótimo, te agradeço, muito obrigada. Isso, tá? Um abraço a Obrigada, todos e pessoal. boa quinta para Bom, todos nós. bom resto de semana aí para todos. Um abraço. E Até mais.